Bom dia! Bom dia nessa segunda-feira abençoada! Quem tá aqui comigo? Bom dia, Fabiana! É a pastora Fabiana que tá aqui? Giane, Suelen, Pastor Paulo! Bom dia! Bom ter você aqui comigo. Bom dia, Lana! Já quero dizer, já quero declarar, desejo que a graça e a paz e o grande amor de Deus Pai esteja reinando na sua vida hoje e para todo sempre e eternamente. Minha amiga Eline, bom dia. João Vitor, já gosto de começar dando bom dia a todos que estão entrando aqui. É de costume, tenho esse costume entrar e já cumprimentar todos vocês. Que alegria, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a live está muito especial, mas muito especial. Por alguns motivos. Primeiro motivo, porque nós estamos aqui. Você acordou, eu acordei, estamos respirando. Deus nos concede mais um dia. Deus te concede mais um dia. Deus te concede um dia abençoado, um dia produtivo, um dia especial, um dia de vitória, um dia de conquista, um dia produtivo na sua presença. Porque na presença, com a presença, tudo é diferente. Com Ele, tudo é diferente. Com Ele, tudo é diferente. Eu posso testemunhar sobre isso. O que a presença de Deus significa na vida de uma pessoa. Cresci e fui criado num lar cristão, mas tive minha experiência pessoal com Deus. E desde então, desde que eu tive essa experiência com Deus, com o Pai, com o Espírito Santo, eu tenho vivido dias abençoados, desafios muitos. Por isso que eu digo que eu sou abençoada, porque em todas as situações, em toda adversidade, em toda luta, em toda dificuldade, em todos os desafios, o Senhor sempre esteve comigo. Eu não estava sozinha. Nunca me senti desamparada pelo Pai. Todas as vezes que orei, que clamei, que busquei ao Senhor, Ele se fez presente. Porque Ele é um Deus presente, Ele não é um Deus ausente. E nessa manhã, quero dar boas-vindas a todos vocês e dizer que hoje também está sendo uma live muito especial, porque o meu convidado hoje é o meu esposo, o pastor Silas Filho, e que alegria tê-lo aqui comigo. Sejam todos muito bem-vindos. Posso pedir? Convide alguém para entrar na live hoje. Não é sempre que ele está ao vivo, gente. Vocês já perceberam, ele não é muito das redes sociais, mas ele atendeu meu convite porque essa semana eu estou em contagem regressiva. Essa semana, sábado e domingo, gente, eu nem acredito. Quando eu falo isso, eu falo, uau, Deus é maravilhoso. Eu estarei fazendo pré-lançamento do meu devocional Diário de uma Salmista. Para quem não sabe, eu já estou no Ministério Integral há 20 anos. 20 anos. E nesses 20 anos, Deus tem me permitido ter experiências incríveis, servindo na igreja, servindo a noiva, servindo no reino de Deus. E nessa caminhada, eu tive a oportunidade de ter contato com a pessoa do Espírito Santo, através da sua palavra. Se você me perguntar quem é a pessoa mais importante na sua vida, eu vou te dizer, o Espírito Santo e a palavra. Essa palavra, ela é viva, ela é eficaz. E através dessa palavra, o Senhor me trouxe até aqui. O Diário de um Salmista é um devocional de 21 dias. Não vou falar muito porque eu vou deixar para o pré-lançamento. Quero que você participe. Será nesse fim de semana, sábado e domingo, na Devec Taquara, com a Conferência das Mulheres Servindo com Honra, que eu vou te dizer. Tudo que está sendo preparado, nós já estamos sentindo o que vai ser.
teve a pré-conferência, foi extraordinário. E a conferência não vai ser diferente. Minha oração tem sido: Deus, venha se manifestar com poder, com glória, com graça, com salvação, com transformação de vidas. Mas o meu maior desejo é ver vidas vivendo em aliança com Deus, crescendo em intimidade com o Espírito Santo. Por isso que eu fiz um devocional diário de uma salmista. Diário porque todos os dias você precisa ter um encontro com Deus. Ele te espera. Ele te espera todos os dias no secreto. Ele te espera. Ele deseja falar com você. Ele deseja se relacionar com você. Ele deseja ser a voz mais importante da sua vida. E assim ele tem sido na minha vida. Por quê? Porque eu sou carente dele. Eu sou dependente dele. Sem ele nada sou, nada faço e nada posso. Quero saber se o meu convidado já entrou. Marido, você já está aí? Dá um oi aqui nos comentários para eu saber. Que eu não vi se ele entrou aqui. Mas olha, eu quero já te convidar a estar nessa live, conectado com o Espírito Santo. Salmos 92. Eu estarei falando de Salmos durante essa semana e agora por um bom tempo. Estarei falando de Salmos, esse livro tão inspirador. Tão inspirador. Salmo 92 é um hino de gratidão a Deus. Quando o salmista vai dizer: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. E anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Hoje você começa o seu dia anunciando a misericórdia. E você vai finalizar o seu dia declarando a fidelidade de Deus. Deus é fiel e Deus é misericordioso. Quem sabe você está aqui na live. Você se encontra numa situação onde tudo o que você precisa é misericórdia. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Começa, abre a sua boca aí, ou fala no seu espírito. Se você não pode falar em voz alta, mesmo que você esteja aqui me ouvindo, comece: Deus, como é bom anunciar pela manhã a tua misericórdia. Sabe o que eu desejo? Eu desejo que você passe esse dia inteiro declarando a misericórdia do Senhor. Eu desejo que você passe esse dia inteiro. Eu desejo que você passe todos os dias da sua vida declarando que grande é a misericórdia do Senhor e que Deus é fiel. Vou convidar o meu esposo, Pastor Silas. Vou baixar aqui o som. Convidá-lo para entrar aqui na live agora comigo. Achei. Convide alguém para entrar na live. Convide. Olha aí. Bom dia, meu amor. Seja bem-vindo. Bom dia, meu amor. Obrigada por você aceitar meu convite. Eu estou me sentindo muito honrada nessa manhã ter sua presença aqui. Né? Eu tenho você, minha sua presença todo dia comigo, mas ter aqui no meu Instagram não é todo dia. Com certeza. Obrigada pela sua presença. Eu sei que Deus vai te usar poderosamente. E eu estou falando de Salmos, né? Tendo Sim, essa alegria de falar de Salmos aqui, com essa grande vitória que Deus me concede, lançar meu primeiro devocional. E é muito bom ter sua presença aqui. eu estou muito feliz de poder estar com você nessa live, participando. Sei do seu empenho, da sua dedicação, de todo o seu esforço para esse projeto. Tenho certeza que foi algo que nasceu no coração de Deus e que vai abençoar a vida de milhares e milhares de Amém. pessoas. Nós sabemos de como os salmos eles são extraordinários e como eles abençoam a nossa vida. E eu estou feliz de estar aqui com você, participando, e também trazer um pouquinho aqui de um salmo que tem abençoado a minha vida. Verdade. A palavra, como você sempre diz, ela é viva e eficaz. Você sempre diz esse texto. Mais Todas as minhas... penetrante que espada alguma de dois gumes, a única que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ela vai onde ninguém vai, onde o médico Verdade. não vai, psicólogo, psiquiatra, onde nem mesmo uma mãe conhece. A palavra de Deus tem esse poder. Amém, amém. Eu me aproprio disso. E por isso fiz um devocional diário de um salmista. Nós precisamos ter a palavra na nossa vida em todo tempo, em todo momento, diariamente. E deixa Deus te usar, amor. É, Fala aí, qual vai ser o salmo que Deus trouxe ao seu coração? Quero te ouvir, receber de você.
nessa manhã e todos que estão aqui também, com certeza, estão com essa expectativa. Maravilha, dando um oi aí para todo mundo também. Já vi muita gente aqui que a gente conhece, Aí, que está acompanhando essa live. muito bom. Maravilha. Eu escolhi o Salmo de número 103. É um salmo que Deus tem ministrado ao meu coração, um salmo de Davi, um salmo muito poderoso, com lições extraordinárias. Os versículos 1 e 2 dizem assim: Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Davi aqui, ele toma uma decisão muito importante, ele decide, eu não vou esquecer. E ele decide não esquecer dos benefícios de Deus na sua vida e de quem Deus é. E aqui já o Espírito Santo, ele ministrou algo muito interessante ao meu coração, porque a gente tem uma mania de muitas vezes não esquecer de ofensas, não esquecer de palavras contrárias, não esquecer de acusações, não esquecer de tudo aquilo que de ruim muitas vezes acontece na nossa vida, não esquecer de erros que nós cometemos, de falhas, de quedas, de fragilidades. Mas Davi, ele toma uma decisão de não se esquecer da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, dos benefícios de Deus. E como isso é importante na nossa vida, nós tomarmos essa decisão de nós não nos esquecermos das bênçãos de Deus e de quem Deus é. E esse salmo é interessante. Quando a gente olha para ele, Davi, ele começa a trazer para a gente algumas lembranças que nós precisamos ter gravadas na nossa mente, no nosso coração, de quem Deus é. No versículo de número 3, Davi diz, eu decido não esquecer. Esquecer de quê? De que Deus é um Deus que perdoa. Deus é um Deus que perdoa os nossos pecados. Deus é um Deus que perdoa as nossas iniquidades. Quantas vezes o inimigo, ele tenta nos aprisionar nos nossos erros, nos nossos fracassos, nas nossas quedas. Tá tudo bem aí? O pessoal tá ouvindo direitinho, né? Você tá me ouvindo, irmão? Muito bem. Super. Então tá bom. E quantas vezes o inimigo, ele tenta fazer isso, nos colocar, né, nessa prisão de culpa, de vergonha, de condenação. E como é importante nós decidirmos não nos esquecer de que Deus é um Deus de perdão. Deus é um Deus que perdoa os nossos pecados. Eu sempre gosto de dizer que nós podemos errar, mas nós não somos um erro. Nós podemos cair, mas nós não somos uma queda. Nós podemos fracassar, mas nós não somos um fracasso. E quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, é a palavra de Deus que nos garante. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Então, quem sabe tem alguém nessa live agora que, de repente, o inimigo tem tentado colocar você dentro dessa prisão de culpa, de condenação, de vergonha, que assim como Davi, porque quando nós olhamos para Davi, nós vemos, Davi, ele foi o homem segundo o coração de Deus, mas nem por isso deixou de errar. Teve falhas gravíssimas, Davi cometeu um adultério, Davi cometeu um assassinato, mas Davi, ele conseguiu entender, perceber e experimentar esse Deus de perdão. Ele não ficou preso na culpa, na condenação e na vergonha. Davi, quando ele se arrepende do seu erro, do seu pecado, ele consegue avançar. É isso que eu já quero declarar para alguém que está nessa live. Você pode ter cometido erros, você pode ter cometido falhas, mas decida como Davi, jamais se esquecer que seu Deus é um Deus que perdoa. Se verdadeiramente você se arrependeu dos seus pecados, mudou a sua rota, mudou o seu rumo, você pode viver sim os planos de Deus para você. Você pode viver sim uma vida abençoada, uma vida feliz, porque esses são os planos de Deus, planos de bem, não de mal, planos de paz e de um futuro abençoado. Então seja você hoje livre de toda condenação na autoridade do nome de Jesus. Se você verdadeiramente se arrependeu dos seus erros, você pode sim viver os planos de Deus. Então, que você possa declarar aí, eu não vou esquecer, não se esqueça. Seu Deus é um Deus de perdão. E Davi continua, uma outra coisa que ele coloca aqui também, que eu acho muito interessante, ele diz que esse Deus é um Deus que perdoa os nossos pecados e nos sara de todas as nossas enfermidades. Então nós também não podemos nos esquecer que nosso Deus é esse Deus que cura, que sara, que restaura. Quem sabe tem alguém aqui nessa live, você está passando aí algum momento de uma enfermidade, de repente já foi desenganado pelos médicos, e o inimigo tem tentado
colocar na sua mente, no seu coração, que para você não tem mais jeito, que para você não tem mais solução, que onde está o seu Deus nessa sua enfermidade. Não se esqueça, seu Deus é um Deus que cura, seu Deus é um Deus que sara. E é interessante, Jesus, enquanto homem Deus aqui nessa terra, em Mateus capítulo 4, versículo 23, diz que ele percorria toda a Galileia, ensinando, pregando o evangelho do reino. E eu gosto quando ele diz isso aqui, ó. Quando Mateus ele diz, curando todas as enfermidades e moléstias. Curando todas, não são algumas, não são grande parte, nem a maior parte, mas diz que é curando todas. Não existe enfermidade que o nosso Deus não tenha poder para curar. Ele é o nosso Deus que tem o poder para curar uma dor de cabeça. Verdade. Mas ele também é um Deus que tem poder para curar o câncer. Sim. Aquilo que a medicina não pode resolver, aquilo que a medicina não tem como sarar ou curar, nosso Deus é esse Deus que tem o poder para curar toda e qualquer enfermidade. Se você está assistindo essa live, quem sabe você está passando esse momento de enfermidade, eu quero dizer para você que você continue buscando e crendo que Deus é esse Deus poderoso, Deus é esse Deus maravilhoso, o Jeová Rafá, aquele que quando age ninguém pode impedir. Eu quero já declarar cura sobre a sua vida no nome de Jesus, que você possa receber a cura de Deus, que você possa receber o toque de Deus, porque você pode ter certeza, Deus é um Deus que tem poder para curar e fazer o que ninguém pode fazer. Eu vou aqui também, continuar aqui, muito interessante, ele é aquele que perdoa, ele é aquele que sara, e aí no versículo 4, eu gosto quando ele diz que ele é aquele que te coroa de bondade e de misericórdia. Uau. Nosso Deus é esse Deus que decidiu nos abençoar. Amém. Então declare aí em nome de Jesus, eu não vou esquecer. Você possa declarar isso, eu não vou esquecer. Não se esqueça que seu Deus é um Deus que perdoa, não se esqueça que seu Deus é um Deus que sara, e não se esqueça que seu Deus é um Deus que te abençoa. Você não é amaldiçoado, você é abençoado. Você já entregou sua vida a Cristo, reconheceu como seu único e suficiente Salvador, você é abençoado. Eu tenho declarado algo. Quem Deus abençoa, ninguém amaldiçoa. Verdade. Quem Deus abençoa, ninguém amaldiçoa. Guarde isso na sua mente, no seu coração. Se levante quem quiser se levantar, falem o que quiserem falar, olhe torto, olhe direito, olhe esquerdo. Quem Deus abençoa, ninguém amaldiçoa. E a gente vê isso de uma forma muito clara na vida de Davi. Davi é uma prova viva de que quem Deus abençoa, ninguém amaldiçoa. Verdade. Davi, ele não vinha de uma família rica, Davi não tinha um sobrenome, Davi era o filho mais novo dentro da sua família, Davi foi alguém que foi esquecido, Davi foi alguém que foi preterido, Davi foi alguém que foi rejeitado, Davi foi alguém que foi injustiçado, Davi foi alguém que foi alvo de maldade, mas quem Deus abençoa, ninguém amaldiçoa. Guarde isso na sua mente e no seu coração. Podem olhar para você e você não ser o preferido. Preferência de homem não vai impedir o que Deus tem para fazer na sua vida. Podem ter esquecido do seu nome aí, pode ter certeza. A Bíblia já nos ensina que uma mãe ela pode se esquecer do filho que ela cria, mas Deus jamais se esquece de nós. Quem sabe você pode ter sido alvo aí da incompetência de homens. Quando a gente olha para a história de Davi, eu acho isso interessante. Até mesmo um homem de Deus, ele pode errar. Um homem de Deus, ele pode falhar. Samuel, quando ele vai ungir o novo rei de Israel, que ele vai à casa de Jessé, é uma história muito conhecida. Todos os filhos são chamados, apenas Davi é deixado de lado. E quando Samuel entra na casa, ele se impressiona com Eliabe, o filho mais velho, porque era alguém que tinha estampa, era alguém que tinha aparência. Então a gente vê que até um homem de Deus ele pode se equivocar no primeiro momento, mas Deus diz para Samuel, ô Samuel, você está vendo de maneira equivocada, eu não vejo como o homem vê, porque o homem muitas vezes se perde pelo aparente, se perde pela estampa, mas eu vejo o coração. Então fique tranquilo, que incompetência de homem nenhum vai impedir o que Deus tem para fazer na sua vida, porque quem Deus abençoa, ninguém amaldiçoa. Você pode ser alvo de injustiça, você pode ser alvo de maldade, mas o que Deus tem para fazer na sua vida, nada
e ninguém vai impedir. Você pode ter certeza disso. Então, mais uma vez, eu quero encorajar você a declarar como Davi: eu não vou esquecer. E que você possa fazer como Davi. Comece a adorar, comece a exaltar, comece a engrandecer e a reconhecer quem Deus é e o que Deus tem feito na sua vida. Você pode ter certeza, você vai viver tudo que Deus tem preparado para você. Eu tenho certeza, como já falei, mais uma vez eu reforço. São planos de bem, não de mal, são planos de paz e de um futuro abençoado. Amém, amém. Eu estou pensando, você falando sobre não vou esquecer, uma decisão que a gente precisa tomar. Sim. Servir a Deus é isso. É uma decisão pessoal, porque Deus não força ninguém. E manter e nutrir um relacionamento com Deus tem a nossa parte, a nossa responsabilidade. E eu me lembrei do texto de Abacuque, quando ele fala no capítulo 2 sobre estar na torre de vigia, sobre ficar na fortaleza e vigiar para o que Deus vai falar, né? E esse profeta que orou uma oração tão conhecida, mas no capítulo 2 ele vai dizer, escreva a visão. Ele recebe essa resposta de Deus no momento que ele está ali orando, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, e ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. Eu tenho certeza que o Davi, ele tinha essa mesma convicção. O que Abacuque estava ouvindo de Deus. Davi tinha essa convicção. Quando eu vejo, tudo que você está falando, né, sobre o Deus que perdoa, o Deus que cura e o Deus que né, aqui o texto está Abençoa. falando, o terceiro ponto é que ele nos abençoa, mas ele usa palavras aqui que são tão interessantes, né? Quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. Eu sinto que hoje pessoas que estão aqui na live precisam trazer à memória aquilo que te traz esperança. O não esquecer é manter vivo na sua memória o que te traz esperança. Qual é a diferença de Davi para mim e para você? Qual é a diferença? Ele era um homem segundo o coração de Deus. Significa que não existiu nenhum outro homem segundo o coração de Deus? Não. Eu também posso ser. Eu também tenho esse acesso. Você que está aqui, você também tem esse acesso. Agora, o que você decide fazer com isso que você tem, com o acesso que você tem? Você tem Deus na sua vida, mas você vive, Ele é soberano na sua vida, Ele é soberano na sua história, o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que perdoa, o Deus que te abençoa, Ele é soberano na sua vida. Por quê? Vive isso quem não se esquece, quem sabe, quem nutre. E não se esquecer é isso, é nutrir. Tem gente que está aqui que precisa deixar de nutrir, como o Silas disse aqui no começo. Só lembra das coisas ruins, só lembra das coisas negativas. O que você precisa nutrir? Eu tenho uma ideia, Silas, de que né, eu tenho mergulhado nos Salmos e eu entendo que há momentos da nossa vida que a nossa razão vai falhar. Que aquilo que está diante de nós, o problema, a dificuldade, a circunstância, a realidade, na razão, pode nos mover a esse lugar de desânimo, de tristeza, de desespero, de aflição, de angústia. E eu aprendo com o salmista que ele decide pegar toda a sua aflição, tudo, ele pega tudo e ele leva diante de Deus. Sim. E é isso que nós precisamos. É Essa é isso que eu pegar tenho a palavra. experimentado, Essa é né? pegar a palavra. Se apegar à palavra e não se apegar à circunstância, não se apegar à realidade. Ou seja, nós estamos falando de um Deus que é real. Deus que perdoa, o Deus que cura, o Deus que abençoa. Quando a sua razão falhar, entenda, Deus não falha. Quando as circunstâncias falhar, Deus não falha. Ele pode, ele não está limitado. Você fala muito isso a tempo, espaço e circunstância. Eu ouço você falar isso e eu não me canso de ouvir porque é uma verdade, Sim, né? sim. Nós aprendemos isso com o nosso pastor. Nosso pastor sempre fala isso nas suas mensagens e é uma realidade que a gente precisa entender. A gente precisa aprender com Davi aqui no Salmo, se você depois puder ler esse Salmo todo, é um Salmo que traz
muitas bênçãos, benefícios e mostra quem Deus é e que nós precisamos nos apegar. Isso que você está falando, muitas vezes a gente nos torna refém de palavras, a gente nos torna refém de circunstâncias, a gente nos tornamos reféns de algumas adversidades na nossa vida, de pessoas que se levantam contra nós. Quando a gente olha aqui, nós vemos esse Deus que perdoa, nós vemos esse Deus que sara, nós vemos esse Deus que nos abençoa. Aqui também fala de um Deus que faz justiça, está no versículo de número 6. Então fique tranquilo, seu Deus é um Deus que faz justiça, seu Deus é um Deus que é justo. Eu gosto demais do Salmo de 119 e 142, que diz que a justiça do nosso Deus é uma justiça eterna, porque ela não é momentânea, ela não é circunstancial, nem tem prazo de validade. A justiça dos homens, muitas vezes, ela é circunstancial, às vezes ela é momentânea, às vezes ela depende de quem é, depende do status, depende da conta bancária, mas a justiça de Deus não. A justiça de Deus é uma justiça eterna, uma justiça que não é momentânea, não é circunstancial, não tem prazo de validade e não muda de pessoa para pessoa. E a Bíblia diz também no Salmo 11, verso 7, que ele ama a justiça. Isso é, Deus tem prazer em implementar a justiça. Então, quem sabe tem alguém aqui que está ouvindo essa live, que tem sido alvo aí de injustiças, fica tranquilo. Deus é um Deus que é justo. Você não precisa sujar as suas mãos. Você não precisa se utilizar de artimanhas. Você não precisa se utilizar de erro nem de maldade para ver cumprido na sua vida aquilo que Deus tem para você. Fique tranquilo. O apóstolo Paulo diz que Deus é um Deus que é vingador. A nossa vingança, fica tranquilo, é o Senhor. Deus é que é justo. Deus implementa e sabe fazer justiça. O meu e o seu papel é amar, o meu e o seu papel é orar, o meu e o seu papel é abençoar, o meu e o seu papel é trazer à nossa memória quem Deus é, os seus benefícios e as suas bênçãos. Deus é um Deus que sabe fazer justiça. Porque eu aprendo também, um texto que eu gosto demais, Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20. A gente sabe o 19. Seja todo homem pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Mas o versículo 20 ele também é muito importante, porque ele diz lá, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Nada que a gente faz debaixo de ira produz a justiça de Deus. Então a gente precisa entender que a gente não pode agir debaixo de ira. Deixa que Deus sabe fazer justiça como ninguém. Então coloque as suas causas, as suas questões, as suas angústias diante de Deus. Traga à sua memória esse Deus, que é um Deus que faz justiça. Você pode ter certeza que Deus vai abençoar você, Deus está nessa causa, Deus está vendo tudo e Ele já decidiu te abençoar. Salmo aqui no Salmo 103, né? Confirma tudo o que você diz, porque o versículo 19 vai dizer que o Senhor estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Sobre tudo. E um dos objetivos do diário de um salmista é levar as pessoas a esse entendimento, ao Deus soberano. E levar as pessoas a se aproximarem, se achegarem para conhecer. Você só conhece com quem você caminha, você só vai saber, você só vai ter convicção sobre aquilo aonde você tem convívio, o que você nutre na sua vida, o que você decide nutrir no seu coração. Então, nós estamos aqui hoje, né, para falar para você. Você pode estar diante de uma situação, até mesmo de injustiça, mas o caminho que está adiante, o que vai te levar à vitória, é estar perto de Deus. É colocar Deus no centro da sua vida e compreender que a soberania dele, que o domínio dele sobre tudo é real. É real. Eu sinto de Deus para falar para alguém aqui. E Deus está te vendo. Silas falou isso várias vezes. Deus vê tudo. Deus vê tudo. Não dá para esconder nada de Deus. Mas só que não, muitas vezes, o nosso erro é se colocar no lugar de quem quer fazer justiça. Deus só existe um. Só ele. Agora, nós não estamos falando aqui sobre você ser passivo, negligente, nada disso. Mas existem causas, existem situações que a justiça de Deus é que vai resolver. É a justiça de Deus. Então, se você está aqui nessa live, se aproprie dessa palavra. Faça uma leitura, sabe, minuciosa desse texto, do Salmo 103, e você vai sair renovado. Você precisa ler a palavra com intencionalidade. Não faça religiosamente. Toda a verdade de Deus
vai ser verdade para você se você desfrutar dessa palavra, se apropriar dessa palavra com verdade, né? Então, esse Deus que perdoa, esse Deus que cura, esse Deus que abençoa, é um Deus que deseja ter um relacionamento íntimo com cada um aqui, que está Sim. aqui nessa live hoje. O texto termina muito lindo, esse texto, Silas. Bendigam o Senhor os anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem à palavra. A obediência é uma das coisas, é desafiador. Obedecer é desafiador. E eu percebo muitas pessoas que se sentem injustiçados, querendo colocar condição para Deus. Colocando condição. Não, porque se Deus fizer assim, então eu vou perdoar. Mas se acontecer isso, nós não podemos colocar condição para Deus. De forma alguma. Você Quem já é Senhor percebeu é isso? Ele. Já, com certeza. É interessante que nesse salmo, o salmo de número 103, por 11 vezes você encontra a palavra Senhor. Davi ele faz questão de destacar essa que precisa ser uma característica e algo que a gente precisa ter sempre claro na nossa mente. Aqui também fala que ele é pai, que é verdade, Deus ele é pai. Ele é esse pai que está atento, ele é esse pai que cuida, ele é esse pai que protege, ele é esse pai que abraça, ele é esse pai que ama. Mas Davi também faz questão de reforçar e frisar que ele é Senhor. O Salmo 103 ele tem 22 versículos, 22 versos. E por 11 vezes Davi ele fala Senhor. Então eu entendo que a cada um verso, Davi ele quer nos lembrar e não se esqueça, ele é Senhor. Não se esqueça, ele é Senhor. A cada circunstância, a cada momento, jamais se esqueça, ele é Senhor. A gente precisa ter sempre isso claro. Ele é pai, um pai que ama. Ele é pai, um pai que está perto, um pai que abraça. Mas jamais se esqueça que ele é pai e Senhor. Sempre que a gente tem uma visão limitada a respeito de Deus, isso prejudica muito o nosso relacionamento com ele. Sim. Porque a maneira que nós enxergamos Deus, ela vai determinar a maneira que nós vamos nos relacionar com ele. Sim. Tem muita gente que se relaciona apenas com um Deus que é Senhor. E aí não consegue muitas vezes sentir o abraço desse pai, porque Deus ele é Senhor, mas ele é pai. Ele é esse pai que está junto, que ama, que abraça, que cuida. Então tem gente que só consegue enxergar Deus como Senhor. E muitas vezes vê um Senhor longe, um Senhor distante, um Senhor que de repente só está lá sentado num trono, mas que não acompanha, que não está perto. E esse é um problema. Mas a gente precisa também ter consciência de que ele é pai, um pai que está perto, que ele é um pai que ama, que abraça, mas ele também é Senhor, que é poderoso, que é Deus sobre todas as coisas. A gente tem que ter muito cuidado com os exageros. A gente precisa entender que nós somos do equilíbrio. Ele é Senhor, dominador, está no controle, mas ele também é pai. Ele é pai que abraça, que ama, mas também jamais se esqueça que ele é Senhor sobre todas as coisas. E quando a gente decide, como Davi, não se esquecer que ele perdoa, não se esquecer que ele sara, não se esquecer que ele abençoa, não se esquecer que ele faz justiça, não se esquecer que ele é pai, não se esquecer que ele é Senhor, aí a gente pode terminar como Davi termina o Salmo, adorando. Quando você começa a lembrar de tudo aquilo que Deus é, quando você começa a lembrar de todos os feitos do Senhor, você pode ter certeza, a adoração, ela vai começar a brotar da sua boca. A adoração, ela vai começar a fluir de dentro de você e você vai viver tudo que Deus tem para a sua vida. E da adoração surge fé, da adoração vem ânimo, da adoração vem alegria, da adoração vem paz, da adoração até mesmo resposta, da adoração vem o se conectar com esse Deus e não querer largá-lo para nada, a convicção, a fé, o amor, sobretudo, porque ele nos fez para o louvor da sua glória. Povo que formei para o louvor da minha glória. Se não houver adoração na sua vida, você precisa rever. Alguma coisa está deslocado na sua fé. Porque quando Deus é Senhor, é aí que tem adoração. E quando Deus Sim. é Pai, é aí que tem adoração. Né? E quando não há esse relacionamento, e quando não há esse reconhecimento, porque adorar é o quê? É reconhecer. É reconhecer Deus.
a soberania, a grandeza, a sua divindade. Muitas pessoas acham que adorar é música apenas, que adorar são gestos. Não. Louvor e adoração nasce de um coração entregue, rendido, que reconhece, que honra a Deus, tudo em mim, né? Tudo que eu faço, tudo que eu fizer, tudo que sou, porque nada em mim pode não honrá-lo. Tudo em mim, para que ele seja honrado, tudo em mim precisa honrá-lo, né? Isso é adoração, é um estilo de vida, é um modo de vida, né? Sim, a adoração ela é muito importante, porque a adoração, eu tenho aprendido, a adoração ela volta o seu olhar para o lugar certo. Porque muitas vezes nós perdemos o nosso olhar nas dificuldades, nas necessidades, nas faltas, nos problemas. E Sim, quando a gente adora, a adoração ela tira o nosso olhar da necessidade, da falta, da escassez, da adversidade, da circunstância. E a adoração ela faz nós nos voltarmos para o lugar certo, que é Deus, que é aquele sim, que é Senhor, que é aquele que é soberano, que é aquele que é poderoso. Então, toda adoração, quando ela é uma adoração de verdade, a adoração ela desloca o nosso olhar, ela desloca a nossa realidade para a realidade do céu, para a realidade de Deus, para quem Deus é. E Davi era alguém que era excepcional porque ele sabia fazer isso como ninguém. sim, Por isso que Davi era um adorador por excelência. Davi passou por diversos momentos dificílimos na sua vida, mas Davi era alguém que sabia que a adoração deslocava o seu olhar para o lugar certo. sim. Isso renovava as suas forças, mudava a sua perspectiva, o fazia enxergar a realidade que Deus tinha para ele. Então, que você que está aqui nessa live, que eu e você, né, que a gente possa, assim como Davi, cultivar esse hábito de adorar, porque a adoração vai deslocar o nosso olhar dos lugares errados e vai nos levar ao lugar certo, que é a presença de Deus. E a presença de Deus muda tudo. Verdade. Deslocar o nosso olhar daquilo que é momentâneo, daquilo que é circunstancial. Tem alguém aqui, se você está aqui nessa live, e o seu olhar está no que é momentâneo, no que é circunstancial, você precisa, né? O Davi disse, eleva os meus olhos para os montes. Quem pode mover uma montanha? Uma montanha é algo que ninguém move. Leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Entenda que a montanha que não pode se mover na sua vida é Deus. Entenda que você precisa criar base nas coisas, edificar sua fé sobre aquilo que não é circunstancial, sobre aquilo que não é momentâneo, porque qualquer outra coisa é adorar um outro ídolo. E quantos ídolos tentam se levantar, se erguer na sua vida para tirar o seu olhar de Deus? Hoje você está recebendo uma palavra aqui no Salmo 103, do Deus que cura, do Deus que abençoa, do Deus que perdoa. E se você precisa em alguma área em uma dessas três áreas, de uma resposta de Deus para você, agora é o momento, né? Eu vou pedir o Silas para estar orando aqui, se ele terminar aqui, Sim, encerrar claro, e não, não orar, tem. mas sobre essas áreas. Você que está aqui na live, que está assistindo, você por acaso, quem sabe apareceu aqui por acaso, mas não foi por acaso. Deus ainda perdoa, Deus cura e Deus abençoa. Essa é a vontade dele para os seus filhos, né? Com certeza. Então, que você possa decidir, que nós possamos decidir como Davi. Eu não vou esquecer. Que Não você vou. traga à sua memória todos os benefícios e quem Deus é. Deus é esse Deus que perdoa, Deus é esse Deus que sara, esse Deus que abençoa, é um Deus que faz justiça, é um Deus que é Pai, é um Deus que é Senhor, é um Deus que está no controle de todas as coisas, que é digno da nossa adoração. Então vamos Aleluia. orar, vou orar. Vamos orar. Amém. Pai, eu quero te render graças, Obrigada, eu quero louvar o Jesus. teu nome. Deus, muito Amém, obrigado por essa oportunidade de nós Senhor. estarmos nesse Jesus. momento falando e Sim, atingindo a tantas pessoas Deus. que estão nesse momento conosco e outros que vão Sim, assistir Senhor. depois essa live. Sim, Pai, que nós Deus. viemos fazer como Davi, que nós possamos decidir. Eu não vou Sim, esquecer. Não vou esquecer, Deus, dos teus Senhor. benefícios. Não vou esquecer da tua bondade. Não vou esquecer de quem Deus é. Esse Deus que perdoa, esse Deus que cura, esse Deus que abençoa, esse Deus que faz justiça, esse Deus que é Pai, esse Deus que é Senhor sobre todas as coisas. E que nós possamos sempre, Deus, te adorar. E que a tua paz nessa hora, Deus, possa estar alcançando vidas nesse lugar.
Pai, que a tua paz nessa hora, Senhor, possa estar sendo derramada, que a tua alegria, que a tua graça, que a tua unção, Pai, que no nome de Jesus, pessoas que estão, Pai, ouvindo, assistindo essa live, sejam tocadas por ti, que nós possamos saber que os nossos melhores dias ainda estão por vir, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, amor. Aleluia. Eu que agradeço muito. Eu vou estar aqui essa semana fazendo a live, edição especial, live leitura, para falar do lançamento, pré-lançamento do Diário de uma Salmista. E essa palavra foi muito poderosa e necessária. E antes de você sair, quem está aqui, você que está assistindo essa live, se você abrir o seu coração para o Deus que perdoa, abrir o seu coração para o Deus que cura, e você se submeter a esse Deus que abençoa, eu tenho certeza que você vai viver um novo tempo. Você não vai se lembrar do que te afligiu, mas você vai ser como Isaías, em Isaías 43:18. Eu amo esse texto. Ele diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que faço algo novo que está prestes a acontecer. É isso. Deus tem algo novo para você. Obrigada, Silas. Amém. Quero ver. Será que você volta outras vezes, se eu pedir? Vamos sim, vamos sim. Beijo. Ele vai voltar, gente. Vocês estão ouvindo? Ó, ele falou aqui ao vivo. Ele vai voltar na live. Deus abençoe a Deus todos. Eu espero abençoe. vocês amanhã. Sabe quem vai estar comigo amanhã, Silas? Hum, Raquel Lima. Meu Deus, é Pastora forte. Raquel Lima amanhã Que aqui na bênção, live. então. Tenho 11 da certeza que vai ser manhã. muito especial. Vai ser muito especial. Muita alegria, muito choro, muita palavra, muita presença de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Obrigada, Silas. Amém. Beijo. Deus abençoe. Paz, Beijo. gente. Fiquem Posso com Deus. sair? A Tô live vai ficar saindo. salva. Espero vocês amanhã.